Fala pessoal, tudo bem? Aqui quem está falando é o Lucas, da Lucrativos. Então pessoal, esse vídeo aqui é muito importante porque a gente vai tratar as operações de venda. Esse material, como operar na Bolsa de Valores, está disponível aqui no nosso grupo. Se você for, lembrando que é importante que você sempre leia a descrição do grupo no WhatsApp, porque eu sempre vou colocando os novos materiais ali, para vocês conseguirem acompanhar. Eu já fiz um vídeo mostrando todo o operacional da parte de compra, agora é a parte de venda, porque tem algumas coisas que são diferentes. Primeiramente, a operação de venda, diferente das operações normais, ela é feita de forma alavancada. Ou seja, você está alugando os papéis de alguma pessoa que tem esse papel em carteira. Aí no final da operação, você vai receber o lucro obtido ou você vai ficar negativo se for para o stop e vai ter que colocar dinheiro para compensar esse prejuízo. Então, por exemplo, você entra numa posição vendida em 10 mil reais, por exemplo. Nessa posição de 10 mil reais, você teve um lucro de, vamos supor, 10%. Nessa operação de 10 mil reais, você teve um lucro de 10%. Ou seja, você entrou vendido em um papel, esperando que ele fosse cair, ele caiu 10% e foi para o alvo. Ou seja, você ganhou R$1.000 nessa operação. Então, como é que vai ficar o saldo na sua conta, na sua corretora? Quando você entrar na venda, vendido no papel, você vai ser como se você tivesse realmente vendido. Então você vai ter um saldo na sua corretora de 10 mil reais, que é um saldo falso, é alavancado. Você não tem esse dinheiro realmente, você está pegando emprestado de alguém esse dinheiro, entendeu? Aí no final da operação, quando deu 10%, você vai recomprar o papel para poder zerar a quantidade que você tem e vai sobrar no seu saldo o seu lucro de R$1.000, que foram esses 10% dos 10 mil reais que você entrou. Simples assim, é basicamente isso. Mas tem algumas questões dentro dessa operação vendida. Por ela ser uma operação alavancada, você tem que ter margem de garantia na sua conta. Então pode ser dinheiro em conta mesmo, aplicações em renda fixa, CDB, LCI, LCA contam como garantia, você pode colocar elas como garantia, ou até outras posições em renda variável, posições em trade que você está comprado contam como garantia, posições que você tem numa carteira de longo prazo contam como garantia também. Além disso, você paga uma pequena taxa normalmente, que é cobrada pela corretora por você estar operando alavancado assim. É a taxa de aluguel que a pessoa recebe, você paga essa taxa. Normalmente fica em torno de 0, pouco até uns 2, 3% ao ano. É uma taxa bem pequena mesmo. Essas taxas você pode checar pela sua corretora. No BTG, por exemplo, só pesquisar no Google BTG, venda descoberto, lá tem todos os papéis, na XP dentro do Home Broker. Então basicamente é isso, essa é a diferença. O operacional, como eu mostrei para vocês na compra, é literalmente o contrário. É a mesma coisa que você faz aqui, só que o contrário. Então eu vou mostrar para vocês um exemplo. O exemplo que está aqui, por exemplo, tipo venda. Papel OIBR, entrada 1,50, ou seja, o papel hoje, não sei, fez um sinal bonito para venda, fechou a 1,60. Você vai querer entrar se o papel perder a faixa de preço de 1,50. Então essa é a sua entrada, seu gatilho é esse. Então você vai armar a sua entrada. Igualzinho na compra, se você vê a mesma coisa, só que ao contrário. Aqui é uma compra, o resto é vendas. Aqui você vai vender e as outras, o alvo e o stop, é uma compra, porque você tem que recomprar para zerar sua posição no papel. Então seria disparo, válido até cancelar, quantidade, para baixo, que o papel tem que cair para pegar sua ordem, e o preço de disparo, que é o preço de entrada. O preço de execução em vendas é sempre abaixo. Eu gosto de colocar sempre 10 centavos abaixo, que é até quando você aceita vender esse ativo. E nas compras é sempre 10 centavos acima, até quando você aceita comprar esse ativo.
Lembra disso. Beleza, uma vez que você entrou na operação, você vai lá vai configurar os seus alvos. Alvo parcial e alvo final. A mesma coisa do que a operação de compra, só que ao contrário, a mesma coisa. Enquanto os alvos seriam vendas, obviamente, porque você está comprado na operação para cima, se o papel subir, aqui seria uma compra, porque você tem que recomprar as posições que você está vendido, que você está alavancado, alugado, e o papel tem que cair para chegar no seu alvo, porque você quer que ele caia. Nas operações de venda você ganha dinheiro com o papel caindo. Então é assim, as ordens de alvo final, alvo parcial e o stop também, mesma ideia. Se o papel subir é uma coisa ruim, aí você vai ser estopado, então é para cima e o preço de stop demarcado. Lembrando sempre, eu sempre aviso no grupo, né? Sempre que tem um stop ou um alvo parcial, eu sempre aviso, porque se o papel pega no stop, tanto na compra quanto na venda, você tem que lembrar de ir cancelar as ordens de alvo parcial. Se o papel pega seu alvo parcial, você tem que lembrar de regular e de alterar a sua ordem de stop. Subindo, no caso da venda, descendo o seu stop para o seu ponto de entrada para proteger o restante da sua operação e ajustando a quantidade que sobrou. Na prática, pessoal, se vocês veem aqui os nossos resultados, quando a bolsa estava numa tendência de baixa, olha como é muito predominante as operações de venda. E o resultado está aqui. Vocês veem como o resultado se mantém consistente. Aí o mercado começa a dar uma virada, aqui ainda muitas vendas. O mercado começa a dar uma virada, o que acontece? A gente começa a tomar alguns stops, tá vendo? Alguns stops aqui na venda. Aí sim a gente vê que o cenário está mudando. Aí a gente vira a mão para a compra. Olha como que fica muito mais predominante de compra a partir dali. Então é basicamente isso, pessoal. No mercado a gente sempre vai ter tendências de alta, tendências de baixa, tendências laterais, que fica mais difícil de a gente operar. Mas aqui uma tendência forte de baixa aqui por um longo período. A gente ganhou muito dinheiro operando na venda. Então por isso que é importante a gente saber operar os dois lados. Porque quando um começa a mostrar sinais de fraqueza, não tem muitas coisas, o outro vai se prevalecer. Por isso que a gente consegue ganhar independente para onde o mercado estiver indo. Essa é a importância de saber e não ter medo de operar vendido. Então, vamos dar um exemplo prático de uma operação que a gente entrou aqui no grupo essa semana, que é uma operação em Zamp 3, que era a antiga Burger King. Papel fraquíssimo, isso é interessante, é um papel muito fraco, independente se o Ibovespa sobe, esse papel não consegue subir, tendência forte de baixa. O que aconteceu semana passada? O papel estava lateral, fez um recuo até a média de 21, chegou a subir aqui na semana 10%, devolveu tudo e fechou virando as médias para baixo. Pensei, poxa, isso aqui é uma entrada excelente para a gente na ponta vendedora. Então eu traço aqui os parâmetros da nossa operação. Nossa entrada na perda aqui da mínima, lembrando que é o contrário da compra, é só você pensar na compra, só que é o contrário. A gente entra na perda da mínima, então nossa entrada seria em 4,08, o nosso stop ficaria acima da máxima em 4,83, os nossos alvos ficariam o alvo parcial em 3,36 e o alvo final em 2,63. A operação foi ativada essa semana, a gente está dentro, levando tranquilo. Normalmente as operações de venda têm um risco maior, por exemplo, essa aqui tem 17%. Mas como você pode ver, a gente buscando aqui um alvo primário de 17%, o alvo final em 36%. Mas é um papel muito forte para baixo, que dá uma tranquilidade para a gente vender. Eu estou falando desse jeito por quê? Porque a gente está num cenário atual, no momento que eu estou gravando esse vídeo, de uma possível e muito provável mesmo reversão de tendência no nosso mercado aqui, no Ibovespa. Por isso que as operações de venda acabam ficando mais limitadas. Mas mesmo assim, hoje o Ibovespa está fazendo um sinal aqui de recuo, voltando para as médias para muito provavelmente continuar subindo. Mas vai que acontece uma falha, o mercado volta a cair forte e faz um movimento desse jeito. A gente vai ficar parado sem ganhar dinheiro, sem fazer nada? Muito pelo contrário, a gente vai continuar ganhando dinheiro de forma consistente.
Essa é a importância de saber operar para os dois lados. Assim que a gente consegue uma consistência nos nossos ganhos. Independente do lado que a bolsa está, a gente consegue se beneficiar disso. Então é isso, pessoal. Lembrando que esse material está sempre disponível aí para vocês no grupo. Qualquer dúvida, sempre falem comigo. Na descrição do grupo também dá para você clicar no link de falar diretamente comigo no privado. Eu estou disponível aqui para ajudar em qualquer coisa. Podem contar comigo, espero que tenha ficado muito claro. E é isso, pessoal. Vamos lá ganhar para qualquer lado. E é isso que é o nosso objetivo. Um abraço para vocês. Valeu!